Pessoal, com essas comemorações, vem junto muita comida, não vem? Aquele almoço em família, com aquela sobremesa clássica, por exemplo. Agora a pergunta que fica é a seguinte: como manter o equilíbrio, como curtir a comida, mas sem se passar? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe com muito carinho e muito prazer a Emily Ramos, que é nutricionista clínica funcional. Bom dia, Emily. Obrigado por estar com a gente. Bom dia, Lucas. Prazer. Obrigada. É sempre bom falar desse período de festas, porque a gente tem que pensar na palavra equilíbrio, né? Não foi à toa que eu falei equilíbrio. Esse é um bom ponto de partida, equilibrar a alimentação? Com certeza. Desculpa, com certeza. São momentos muito importantes, onde a gente está sentado à mesa com a família, enfim, amigos, e não tem por que ter tanta rigidez assim. Eu sempre brinco com os pacientes que a gente tem o ano inteiro para fazer boas escolhas, cuidar da saúde. Então, o que vale são esses momentos anteriores, né? E não essas duas datas, Natal e Ano Novo. Uhum. E como equilibrar na prática, né? A gente sabe que o cuidado tem que acontecer o ano todo, né? É importante. Mas nessas épocas, como fazer da melhor forma? Então, primeiramente, não fazendo privações alimentares, né? Bem comum as pessoas querem praticar jejum intermitente ou reduzir muito o número de calorias durante, né, Natal e Ano Novo ou durante essa semana. Só que não é interessante porque faz com que essa pessoa chegue com muito mais fome na hora da ceia, né? Então vamos fazer todas as refeições normais, garantir um bom aporte de proteínas, de fibras, de frutas ao longo desse dia para que a gente chegue então mais saciado ao longo desse dia. Uhum. Importante chamar atenção também para o café da manhã e para o almoço. Se você se alimenta melhor nessas refeições, como é que fica durante o dia? Você chega muito mais tranquilo na hora da ceia, consegue de fato fazer boas escolhas. Imagina, se você se priva durante o dia inteiro do seu café, do seu almoço, do seu café da tarde, na ceia a fome é muito maior, né? É o famoso ir ao mercado com fome, fazer compras. A gente não indica porque a gente acaba não tendo filtro na hora da compra, né? Então acordar, fazer um bom café da manhã com boas fontes de proteína, com frutas, com fibras que vão garantir saciedade, almoço da mesma forma, folhosos, legumes que já vão ajudar também esse fígado que mais tarde talvez vai receber aí um pouquinho de bebida alcoólica, né? Eu já vou chegar na bebida alcoólica, é importante falar sobre isso, mas eu vou pedir a participação de você de casa que está acompanhando a gente, se quiser mandar alguma dica de receita, que tiver alguma pergunta até para a Emily, pode mandar no 489-9101-5028, mandar uma foto de um prato, uma sobremesa clássica, você quer dividir, a gente pode falar sobre ele daqui a pouquinho. Agora, voltando aqui para a situação do álcool, Emily, muito calórico, mas infelizmente muita gente tem esse hábito, né? Não tem como negar. Exatamente, uma caloria vazia, né? O álcool não tem nenhum nutriente benéfico para a saúde. Eu sou sempre questionada, Nutri, qual o álcool, qual a melhor opção? Eu sempre brinco que você bebe menos, porque você vai se expor menos, mas de fato aqueles drinks alcoólicos com leite condensado, açúcar, então os mais famosos, né, pina colada, enfim, a gente deve evitar, porque tem uma quantidade de açúcar bem exagerada mesmo, né? E sempre muita água. Muita água, a hidratação é essencial. Essencial. Hidratação e exercício a gente consegue manter nessa época de fim de ano, né? Então acho que muita gente também acaba deixando isso de lado, principalmente o exercício. Mas acho que é bem interessante manter os dois para que a gente tenha então esse equilíbrio e possa consumir coisas que não estão na nossa rotina de uma forma mais tranquila, né? Fico imaginando também, né? Muitos dos pratos que a gente come, boa parte deles tem verdura, tem legume, né? Tem fruta, até como você falou. Isso também ajuda, né, a garantir uma certa nutrição? Ajuda, com certeza. O que a gente precisa, né? As vitaminas e os minerais estão presentes nos folhosos, nos vegetais, nas frutas. Isso tem que ser a base da nossa alimentação durante o ano inteiro e nesses dias também, se possível. Vale apostar numa receita dessa forma? Vale, com certeza. Por exemplo, uma sobremesa de Natal. Eu estava até pensando em dicas de doces, né? Porque não pode ser um prato de frutas picadas, frutas da estação, cereja, enfim, frutas que a gente tem acesso, que nesse momento tem até um custo melhor pra gente. Com um doce, enfim, um ganache de um chocolate mais amargo, não precisa, a gente pode abrir um pouco esse leque também, né? Não ficar só no tradicional, se bem que também quem quiser comer o tradicional, panetone, pudim, também pode sem problema. Se o pessoal que está te assistindo estivesse tendo uma consulta com você, por exemplo, né? Você que está acordando conosco, obrigado pela sua companhia. Quais são as principais dicas que você dá na hora de pensar essa alimentação equilibrada durante essas festas de fim de ano? Eu sempre peço que o paciente não se prive, né? Como a gente iniciou falando, acorde, faça seu café da manhã, faça seu almoço, faça um bom lanche antes de sair de casa, porque a ceia vai demorar. Né? Então vamos chegar primeiramente saciados na casa dos nossos familiares e amigos. Segundo, se você for consumir bebida alcoólica, muita água, hidratação sempre.
Escolha na montagem desse prato uma salada, um vegetal, uma proteína. A gente tem Chester, tem peru, enfim, evitar as proteínas fritas, né? Pegar as assadas, as grelhadas preferencialmente. E um carboidrato, a gente tem hoje a farofinha, a maionese, o salpicão, arroz à grega. Então, por que não escolher um pouquinho de um ou dois e ser feliz de fato? Não tem problema. Por fim, uma sobremesa também, um doce, quem sabe um doce com chazinho de canela, que ajuda a glicemia, enfim, a questão de como esse açúcar vai entrar nesse sangue, né? E é isso, se manter bem hidratado e aproveitar. Acho que principalmente o comer sem culpa, né? Soltar os talheres, mastigar bem. Você tá com a sua família, você tá com seus amigos, com pessoas especiais. Então, por que não não é um momento onde a gente tem que ficar pesando os alimentos e ter muitas restrições e privações. Vamos aproveitar com equilíbrio. Boa mensagem, ficou inspirado, deu várias dicas boas, hein, de receitas. Agora, uma coisa que você fala que me chama muita atenção também, essa questão de comer com presença, né, de aproveitar. Isso é bom, inclusive, para a digestão, né, para além de curtir com toda a família. Exatamente. A nossa digestão, ela começa de fato na boca, né? Então a gente precisa mastigar muito esse alimento para que a gente consiga posteriormente absorver e conseguir digerir, né? Fazer essa finalização do processo digestório. Então, soltar os talheres, mastigar várias vezes até que você sinta que esse alimento de fato, né, não está mais íntegro. Para que a gente, então, repito, consiga absorver e que a gente fique, de fato, saciado, porque por muitas vezes na pressa ali, enfim, comendo e bebendo junto, ou conversando, ou assistindo TV, ou mexendo no celular, a gente não está prestando atenção. Por muitas vezes a gente acaba esse prato de comida e nem se dá conta que comeu e pensa que comeria mais porque não saciou. Né? Então, sem contar outros sintomas que podem piorar, nesse caso também de refluxo, enfim, gastrite, que acabam piorando também esse caso. Pois é, agora, antes da gente encerrar, pensando um pouquinho lá na frente. Por exemplo, me passei na ceia, tá? Botei o pé na jaca, tava lá, vi um amigo de muito tempo, um familiar antigo, a gente ficou comendo, conversando. Como correr atrás do prejuízo depois? Existem também algumas formas importantes, né? Existe. No outro dia, eu costumo falar também, no outro dia vamos evitar essas restrições, essas privações. A gente acaba jantando um pouco mais tarde ali na ceia, no outro dia, às vezes, acaba até acordando sem fome e respeita isso, né, esse seu processo digestório. Almoce normal, né, não precisa também pular esse almoço. E ao longo dos próximos dias vamos colocando de novo na nossa rotina o café da tarde, o jantar equilibrado. Então, no pós, o que a gente pode fazer? O prato equilibrado que a gente combinou agora, uma proteína mais magra, grelhada, bastante salada, bastante vegetal verde escuro, as frutas, manter a hidratação sempre em dia e é isso, aos pouquinhos as coisas vão voltando ao normal. É isso aí, conversamos com Emily Ramos, nutricionista. Querida, obrigado por esse bate-papo. Obrigada. Bom dia, bom trabalho e, claro, Feliz Natal. Obrigada. Obrigadão. Feliz Natal. Se vocês quiserem rever a entrevista com a